Gente, o Morgan voltou, a Acer voltou, o Jack foi fatiado, o Yami ficou tão em choque que deixou o cigarro cair e o dia do julgamento finalmente começou. Tá no ar o capítulo 354 de Black Clover, agora com foco no reino de Clover e com uma porrada de coisas impactantes, absurdas acontecendo. Então a gente vai falar sobre tudo isso, sobre a possibilidade do Morgan ser o próprio Lucifugos, da Acer, tá? Com a Megícula e de todo o resto que rolou lá. Então bora para poder comentar, porque olha, eu fiquei em choque. Lembrando que na descrição tem um link para vocês poderem conhecer o site da maior distribuidora de Funko Pops da América Latina, que é Atacado Collections, e só lá vocês vão encontrar a maior variedade não só de Funkos, mas também de action figures de animes, e tem muita coisa massa chegando. Tem muita coisa de animes antigos, como Cavaleiros do Zodíaco, Hunter x Hunter, por exemplo, de animes novos como Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, enfim. E o melhor de tudo é que o preço é muito mais baixo do que você está acostumado a ver por aí. Lá você vai encontrar Funko Pop com menos de R$100. E o Funko é um troço caro, mas lá eles vendem coisa original com preço bem mais acessível, então depois que o vídeo acabar, clica lá para conferir. O capítulo 354 começa com um salto de 3 dias no tempo, então ele se apresenta pra gente ali com o Lucius, né, realizando o julgamento, enquanto o treino lá que o Asta passou com os Ryuzens nos dias faltantes pode ser abordado de uma maneira breve, só que por meio de flashbacks, porque isso não vai ser mostrado pra gente, e eu acredito que nem seja necessário também. A gente já teve um monte de arco de treinamento, então, a menos que durante esses 3 dias ele tenha conseguido desenvolver alguma outra habilidade que seja realmente muito relevante para a batalha, mas eu acredito que isso vai ser sim abordado em flashback, tá? E o momento, inclusive, do resgate do Asta. Por quê? Porque com esse salto de 3 dias na história, a gente tá indo para Clover agora, então não iria fazer sentido o Tabata voltar mais uma vez para o País do Sol para mostrar em tempo real o Asta sendo resgatado lá, né? Muito pelo contrário. A gente vai ter uma batalha muito sangrenta aqui, né? Difícil, e o Asta vai chegar naquele momento chave, sabe? Que provavelmente alguém vai estar à beira da morte, provavelmente o Yami, e aí vai causar aquele impacto do herói salvador. Isso vai trazer um peso muito maior para a história, então eu acredito que vai ser assim que o Tabata vai abordar os acontecimentos desses 3 dias aí anteriores ao dia do julgamento. A gente já viu isso em outras circunstâncias, como no momento em que o Nath estava prestes a ser morto ali pela Lilith e pelo Namah, e claro, isso gera aquela expectativa de que o salvador do mundo chegou. E essa chegada dele de volta em Clover, obviamente, vai ser uma coisa que o Lucius não estava esperando, né? Nem prevendo. Então, essa vai ser uma deixa para a gente poder ter o flashback de como os Touros Negros descobriram que o Asta estava vivo, como eles conseguiram chegar lá em Ino, o impacto do encontro entre eles e o Asta, essas coisas todas. O início do capítulo traz pra gente um panorama de como os 3 reinos se prepararam para o momento final, então isso indica que eles tiveram a liberdade para fazerem as movimentações que precisavam e que o Lucius não interferiu nisso. Eles conseguiram evacuar os cidadãos de Clover lá para dentro das muralhas da nobreza, né, do reino da nobreza. Não que essa tenha sido a melhor solução, a mais inteligente, afinal de contas era meio óbvio que o Lucius ia atacar primeiro a região que tivesse maior concentração de capitães e de magos mais fortes. Mas talvez eles realmente não tivessem conseguido chegar em uma alternativa melhor, um local que pudesse de fato esconder essa população, esconder dos olhos, né, do Lucius que vê todo o futuro, e aí eles acharam que botar o povo lá ia deixar eles mais protegidos pela quantidade de cavaleiros concentrados ali. E uma outra coisa interessante foi o fato de que Clover realmente estreitou mais os laços com os reinos vizinhos, colocando eles em alerta, né, em relação a toda essa situação. E eles estando ali com o exército deles formado, a postos, né, para poderem impedir qualquer ataque inimigo contra eles e assim prestando um tipo de ajuda para Clover. Mas por que que eles não foram lá para a batalha, lá para Clover mesmo ajudar, né? A rainha de Spade tem um filho que é vice-capitão em Clover. E o próprio país de Spade só foi salvo porque os Cavaleiros de Clover foram para lá. A Lolopética também só foi salva por causa deles. Então não seria um pouco de ingratidão eles não irem ajudar agora que o Lucius está prestes a destruir tudo?
Na verdade, não. Se eles mandassem os guerreiros deles para ajudar a batalha lá no reino vizinho, quem é que ia proteger toda a população deles que ficou para trás, né? Em Spade e em Hurt também existem pessoas fracas, pessoas que não podem se defender sozinhas. E não são 10 ou 20. Eu tô falando de um país inteiro que não pode ficar sem o poderio de guerra deles, por mais que eles tenham um relacionamento estreito, né, de amizade ali entre os reinos. Mandar os guerreiros deles para Clover seria negligenciar o seu próprio povo. E vamos falar a verdade, né, gente? Não ia fazer muita diferença também, já que os dois reinos dependeram praticamente o tempo todo, né, quase todo o tempo, dos Cavaleiros de Clover até agora. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que no quadro de Hurt a gente não tem a Undine ali junto com a Lolopética, o que é bastante estranho, já que praticamente todas as outras situações mais tensas em que a Lolo apareceu, né, situações de ameaça, a Undine sempre apareceu junto. Então isso pode indicar que ela ainda esteja com a Noelle, ou que a Noelle pegou a Undine emprestada nesse momento para essa guerra em particular, já que a Lolo tem a característica de não ser uma guerreira de combate. Mas aí entra numa questão que também a Lolo tá defendendo lá o país dela, e a Undine junto poderia ser uma força a mais para tentar salvar a população. Uma outra coisa, eu dei uma boa revisada no mangá e eu não achei nenhuma outra imagem da região nobre ali de Clover pelo ângulo que a gente viu agora, porque pelo menos para mim foi uma novidade ver essa região que foi mostrada ali, né, o palácio e tal, ficar tão grudada assim no mar. Pode ser uma informação irrelevante para os acontecimentos em si, mas eu achei legal o Tabata trazer uma dimensão de mundo diferente para a gente através de um outro ângulo de visão. Logo na primeira página, a gente vê ali a última cena, o último quadro, mostrando o Yuno chegando logo atrás do Vengeance, e a gente tem, mais uma vez, o bendito braço enfaixado dele, que já foi assunto em alguns capítulos atrás, né, logo lá no início da contagem dos 7 dias, mas vamos pensar junto numa coisa aqui. Primeiro que, qual foi esse ferimento tão grave que ele tá há 7 dias com essa mão enfaixada? Porque, assim, tipo, ele apareceu lá no capítulo 336, quando os capitães estavam reunidos depois da morte do Asta, né, da suposta morte do Asta, com o braço enfaixado. Durante a luta contra o Lucifero, o Yuno apanhou pra caralho, né, tomou um sacode lá nervoso. Mas depois que a luta acabou e ele aparece lá com a mãe dele, falando com ele e tal, não lembro o número do capítulo 341, agora não lembro de cabeça, mas assim, ele estava melhor fisicamente, ou seja, algum mago de cura deu uma recalchutada no piá. E ele já estava coberto com uma roupinha melhor, tal, então não foi nenhum ferimento que sobrou dessa batalha. Depois disso, a gente só vê o Yuno nessa ocasião ali da suposta morte do Asta, né? Porque nem na cerimônia que rolou lá em Clover ele participou. E essa cerimônia não foi no dia seguinte da vitória contra o Lucifero. Então, se fosse esse o caso, ele já teria sido curado, né? Ou pelo menos os ferimentos mais graves da batalha contra o tio Lucy já não iam ser uma coisa que precisariam de curativos e aquela coisa toda, braço enfaixado, né? Não ia ter tanto destaque. Ele tinha ido investigar umas paradas de demônios em uma região, mas a gente vê o próprio Adamaleque falando que ele debulhou todo mundo, então eu acho difícil que ele tenha se machucado ali de alguma forma por causa disso, né? Não eram demônios tão fortes assim. O próprio Lucius, nessa ocasião, falou que o Yuno era um perigo muito grande lá para os planos dele. Fora que a cena foi construída tanto no capítulo 336 quanto nesse de hoje para poder realmente mostrar o braço dele, para poder fazer a gente perceber. Até a manga dele tá dobrada aqui desse lado, né, no braço ali enfaixado. Então, o que pode ter acontecido? Vocês perceberam que a Bel sumiu? Nas poucas vezes aí que o Uno apareceu recentemente, ela não estava junto com ele. Então é bem possível que ele passou esse tempo treinando uma nova habilidade e que provavelmente essa habilidade seja a última arma espiritual lá do Yuno, que ele conseguiu através de algum treinamento, de alguma forma ali que ele fez com a Bel nesse meio tempo, despertar, né? Seja com ela armazenando mana no braço dele ao invés de armazenar no Grimório, como ela já fez antes, algo nessa linha assim. E vale a pena lembrar que ainda falta uma das armas espirituais lá dele, né? Ele tem o arco na forma do espírito de Euros, ele tem a lança no espírito de Boreas, a espada no espírito de Zéfiro, mas ele ainda não tem a arma do Noto, que
somando os 4 juntos ali, formariam as divindades do vento, comandadas pelo Éolo, na mitologia grega. Então, eu acho bem provável que esse braço enfaixado tenha alguma ligação com isso. E como o Asta acabou de ter um power-up aí, é bem provável que esse braço do Yuno indique algo nessa linha. A gente sempre tem, o Asta sobe aqui um degrau e aí o Yuno ultrapassa. Aí o Asta cola, aí o Yuno ultrapassa. Óbvio que isso uma hora vai acabar, porque o Asta é o protagonista e ele vai se tornar o mais forte e o Rei Mago consequentemente. Uma outra coisa interessante é que o capítulo mostra todos os capitães dos esquadrões menos a Dorothy. E a magia dela é realmente uma magia que faria muita diferença nessa batalha, porque ela poderia tirar o inimigo de cena, né? Botar ela no mundo dos sonhos dela. Então, ela não está aqui, indica que existe algum plano secreto que demandava que ela tivesse ou escondida ou realizando alguma coisa em outro lugar, mas é uma falta que indica, sim, que do mesmo jeito que foi traçada uma linha de ação para evitar lá que a Clifote fosse ativada, isso também ocorreu aqui. E pode ser que ela esteja lá no Reino das Bruxas, porque vale lembrar, ela é uma, né? Agora, eu sei que o foco foi os capitães e praticamente nenhum cavaleiro de patente mais baixa apareceu, mas mostrar o clã ali dos Vermilion e não mostrar o Leozinho, gente, cadê o Piá? Faz eras que ele está desaparecido, então eu acho que a gente precisa fazer uma mobilização aí para alguém resgatar o Léo, porque ele só pode ter sido sequestrado, não é possível. Ou o Tabata esqueceu que esse personagem existe e agora ele não faz mais parte do universo ali. Não sei o que está acontecendo. Leozinho, por favor, se você estiver em algum lugar, manda uma mensagem pra gente e avisa aí se tá tudo bem, beleza? E instantes antes da merda toda acontecer, a gente tem a cena do Yami com a Charlotte, que me pegou muito. Por quê? Porque ficou meio que aquela vibe de separação, de último encontro, sabe? Me passou muito um sentimento de que as coisas que poderiam ter sido ditas não foram, né? Não vão mais poder ser ditas porque alguém vai morrer. Eu sei que ninguém morre em Clover, não até agora, né, pelo menos, mas a gente tá chegando na reta final que realmente agora algumas baixas vão ter que acontecer, né? A gente já tem toda a teoria de que o Yami vai pra vala por causa daquela arte antiga do Tabata, com todos os touros negros vestidos roupas ali de preta, como se estivessem de um velório, só o Yami de costas lá no fundo. Então, essa cena constrói o cenário perfeito ali para que, caso o Tabata decida, ele possa matar o Yami. Né? Pode ser que ele decida não matar, eu acho que isso não está definido ainda. Mas aí, se ele fizer isso, vai adicionar mais peso para essa situação com essa cena que foi mostrada aqui hoje, né? Aí a gente teria a Charlotte se culpando o resto da vida por ter sido muito orgulhosa, ela deveria ter sido menos, ela se culpando por não ter aproveitado o tempo que o Yami estava vivo, essas coisas assim. E o mais interessante ainda é que o Yami sabe do que ela tá falando, né? Desde o começo, porque por mais que ele estivesse lá meio em coma quando ela se declarou, aquela coisa toda, naquela cena mesmo a gente já viu que ele percebeu que alguma coisa estava sendo dita. E depois que ele percebeu ali, né, um sentimento diferente através dela pelo Ki, ele ficou meio que se questionando. E é justamente por isso que ele literalmente propõe um encontro para ela. Agora, pode não ter sido meio direto, mas ele sabe do peso desse convite. E ela também sabe, tanto que ela fica ali com a cara meio vermelhinha aqui, só que no quadro de baixo desse, o Tabata meteu a cabeça do demônio lá de Hag, sabe? Com a Charlotte dizendo que vai ouvir ele. Então isso me passou muito uma vibe de morte, o diálogo dela e a cabeça do demônio ali na cena. Passou muito uma vibe de que ela não vai ter o que ouvir, porque o Yami não vai mais estar aqui. Enfim, se acontecer isso, eu vou chorar muito. Logo em seguida, quando chega a vez do Jack brilhar com o discurso dele, né, de fatiar os inimigos, eis que o Lucius chega ali como um raio no meio do reino, bem atrás dele, e ele não vem sozinho, porque ele vem junto do Morgan, que todo mundo já especulava que ia ser ressuscitado como um paladino, né, desde que a gente descobriu que o Lucius podia construir corpos novos, introduzir o espírito da pessoa morta nele e tal, e cara, é impressionante a sensibilidade do Yami com a detecção do Ki, porque no instante em que o Morgan chega, o Yami já sabe quem ele é, enquanto o Jack leva um tempo até perceber, ele confunde o Morgan com o Nat, né, e foi tempo suficiente
suficiente para o Morgan vir com a magia dele, a magia de luz, e ironicamente fatiar aquele que fatia todo mundo. E assim, gente, eu duvido muito que ele vai sobreviver a isso daqui, porque ele não perdeu só metade do braço aqui para baixo, né, com a mão junto. Ele tá com um buraco aberto no meio do abdômen, um buraco que vara, você vê o outro lado ali do reino, do que tem atrás dele. E ele perdeu vários órgãos vitais e não vai fazer sentido ele sobreviver aqui, certo? Eu espero que não surja mais uma ação mirabolante, né, como aconteceu lá com o Gadia, por exemplo, para poder justificar ele ter sobrevivido. Então a gente tem aqui o Morgan ressuscitado, a gente tem o Morgan paladino, mas será que ele é um paladino assim que nem os outros? Porque, assim, gente, tem umas coisas bem peculiares nessa transformação dele em específico que a gente não encontra em outras transformações, como, por exemplo, a falta da auréola ali em cima da cabeça. Todo mundo que apareceu até agora, que virou paladino, né, quando ativa essa transformação, fica com a rosquinha de anjinho lá em cima. E o Morgan simplesmente não tem. Uma outra coisa, os chifres dele são idênticos ao do Lucifugos, mas até aí você pode argumentar que o Lucius pode ter colocado o Lucifugos nele por causa disso que ele tá ali com os chifres iguais, mas acontece que nenhum outro dos paladinos, quando se transformam, adquirem ali, né, umas características físicas tão fiéis, tá igual quanto a dos demônios que ele está possuindo. Assim, idêntico. Eles têm diferenças físicas, não fica o retrato igual, entende? Olha a irmã Lily, ela tá com o Beelzebub, mas os chifres dela são enroladinhos, não são iguais os chifres do Beelzebub. Então, essas duas coisas em específico podem indicar que o Morgan não tenha simplesmente morrido lá na situação com o Nat, mas que a alma dele tenha sido dominada pelo Lucifugos e estava no inferno até então. Porque quando ele quebrou a relíquia de invocação do Nat, lá no 286, o próprio Nat questionou sobre o que poderia acontecer caso uma outra pessoa que não está fazendo parte do ritual interferisse nele. Nem o Nat sabia o que podia acontecer. Tipo assim, o Lucifugos se desintegrou logo depois disso. E aí, então, a gente tem o quadro do Morgan caído no chão, com o Nat segurando ele desesperado. Nesse quadro não tem nenhuma partícula em volta dele, né, os pedacinhos voando lá, mas, tanto na sequência abaixo, quanto numa cena que tem 2 páginas depois, a gente pode ver essas partículas pretinhas, assim, no ar, que a gente também viu em volta do Július na luta contra o Patri. O que já indicava, inclusive, que o Július era um hospedeiro demoníaco. Então existe a possibilidade de que o Morgan, na verdade, não pudesse ser transformado em um paladino como os outros, justamente porque a alma dele, naquela ocasião, teria se fundido com a alma do Lucifugos, fazendo que os dois se tornassem ali um só. E por ele ser uma espécie de humano demônio, ele não tenha a auréola e os chifres sejam idênticos aos do Lucifugos, porque ele é o Lucifugos. Agora, com a morte do Jack, o que é que pode acontecer? O Lucius pode criar um corpo novo para ele, encarnar ele nesse corpo como um paladino, né, e transformando ele ali no primeiro capitão purificado e que vai ter que batalhar contra os próprios aliados dele, né, que aí não vão mais ser aliados. E então, eis que temos ele, o homem da ciência, o Maurice, que obviamente ia aparecer como um paladino agora, né, depois de ter ido lá chupar as bolas do Lucius enquanto estava sentado lá no trono. E o primeiro quadro em que ele aparece me lembrou muito 2 coisas. Primeiro, os vetores da Lucy naquele anime Elfenlied, não sei se vocês assistiram, mas é um anime gore muito bom. E segundo, me lembrou a Medusa. E como Tabata usa muita inspiração mitológica em Black Clover, é bem provável que a estética da Medusa tenha sido usada como inspiração para poder criar esse visual das mãozinhas do Maurice ali e tal. E como o Lucius criou metade do corpo dele, né, que tinha sido moído antes, ele também restaurou a visão do Maurice. E se você aproximar bem ali a cena para poder olhar bem de perto, dá para perceber que esse óculos que ele está usando agora está flutuando no ar. Então, assim, ele está usando mais por uma questão estética mesmo, é um óculos diferenciado, ou pode ser que esse óculos seja parte de alguma ferramenta que ele tenha criado para algum tipo de magia, né? A gente está falando de um cientista aqui, que aí com a benção da purificação ficou ainda mais inteligente e com a magia de criação dele ficou mais abrangente do que antes. E ainda existe uma grande possibilidade do demônio que ele está ali incorporado ser o Baphomet.
E esse nome de demônio já tem tudo a ver com o próprio Maurice, porque Baphomet significa sabedoria, né? E esse nome é derivado de duas palavras gregas, que é Baph e Metis, acho que é assim que fala, que traduzindo daria algo como absorção de conhecimento. E esse demônio tá ligado a questões como a ciência, a emancipação da humanidade, né? Então, levando essa consideração, esses pontos assim, a gente pode deduzir que esse seja o demônio que está ali com o Maurice. Mas para mim o que mais pegou entre todas essas ressurreições aqui foi a da Acer, né? Ela aparecendo ali diante da família Silva, porque foi uma tortura psicológica que vai começar aqui muito grande, principalmente porque a gente já sabe todo o impacto psicológico tão negativo que essa história da maldição que atingiu ela acabou causando no Nozel e consequentemente na Noelle, que sofreu muito por causa de tudo. Eu acho que o Lúcius é sádico o suficiente, inclusive, para ter trazido ela purificada com a Megícula. Porque vale lembrar, quando a Megícula foi derrotada pela Noelle, ela não estava em 100% manifestada na Terra. Então, uma parte dela também estava lá no submundo. E se essa teoria se provar verdadeira, ela ainda estava viva, até agora lá. E aí ela foi purificada lá para o corpo da Acer. Eu sei que foi um choque tremendo para os irmãos verem ela ali, e isso vai causar mais uma situação de tortura psicológica para o Nozel, mas eu vou confessar para vocês que se a Acer jogar na cara dos outros dois pamonhas ali, o quanto eles trataram mal a Noelle, humilharam ela, né, essas coisas aí, sem nem fazerem ideia de tudo o que aconteceu até agora, eu vou gostar muito, porque eu simplesmente não suporto eles dois. E apesar de não justificar, as atitudes do Nozel podem ser entendidas quando a gente analisa ele pela ótica dos transtornos psicológicos que a maldição dela causou na vida dele. Inclusive, quando a Acer estiver em evidência, vai ser um bom momento para a gente saber sobre o pai do Silva, porque até hoje a gente não tem informações sobre ele. Ele tá vivo? Ele tá morto? Onde ele tá? Onde vive, o que come, como sobrevive, né? E se ele estiver vivo, o viúvo vai aparecer para poder lutar contra ela, para poder salvar os filhos? É de se pensar essas questões. E o capítulo acaba com luzes surgindo no céu e com essas luzes umas figuras que parecem meio pássaro, meio humano, meio Eren lá, pomba, né? E que isso daí faz, inclusive, a população achar que eram anjos que estavam chegando para salvar eles. Mas, na verdade, é que esses supostos anjos ali, a gente sabe que não são anjos. São seres humanos purificados pelo Lúcius, que provavelmente trouxe pessoas mortas de volta, obviamente mais fracas que os paladinos, mas que foram trazidos para cá justamente para poderem lidar com cidadãos comuns. As luzes simbolizam ali o processo da salvação que está se iniciando, e essa fisionomia de pássaro que esses seres purificados possuem lá em cima, porque a gente está olhando de longe também, então não daria para ver a forma completa, simboliza a vinda da salvação. E vale lembrar também que eles se assemelham a pombas brancas, e a pomba branca é uma das simbologias do Espírito Santo para o cristianismo e também é a simbologia da paz. Então faz todo sentido no contexto que está se passando aqui. Agora, em relação aos novos paladinos que a gente tem aqui, tem uma outra característica muito importante em relação a eles, né? Em relação aos outros três, na verdade, que já tinham aparecido, que é a quantidade de asas e o tamanho dos chifres. São bem maiores, têm mais asas, e se isso tiver alguma relação com a quantidade de poder, meus amigos, a luta contra eles vai ser uma coisa insana, o que pode justificar várias baixas importantes e que eles só possam ser vencidos ali através da antimagia do Asta. E se isso acontecer, o Morgan e a Acer, eles não vão simplesmente dormir igual a Lily, né, e acordar e continuarem vivos depois da derrota do Lúcius, porque eles já estavam mortos. Então eles não vão voltar do reino dos mortos para viver aqui. Eles vão voltar lá para o reino dos mortos, vão ficar lá. Eu falo isso porque provavelmente o que sustenta essa ressurreição deles é o próprio poder do Lúcius. Então se ele for morto, eles derretem, se desintegram, sei lá, né? Eu não vejo muito como poderia justificar narrativamente falando eles continuarem vivos depois disso. Mais pesado mesmo vai ser quando a Licita aparecer, porque além do impacto emocional que isso vai causar no Asta e no Lieb, a magia dela pode causar um estrago gigantesco, mas eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Esse foi um capítulo que trouxe um choque muito grande pra gente, muito bem estruturado. Não foi um capítulo de ação e movimentação, né? Mas ele foi mais de apresentação mesmo, de construção do próximo arco, dos próximos acontecimentos. E eu achei ele bem sólido, forte, com uma arte
absurdamente detalhada, né? Se vocês verem os quadros que estão em plano aberto, vocês vão ver cada mínimo detalhe que o Tabata desenhou ali, como aquela página dupla que mostra o reino de Clover todo, ou então a última página que mostra o castelo. Deem uma olhadinha ali, uma olhada bem minuciosa. Passe um tempão ali analisando, porque está muito detalhado. Ele, não imagino nem quanto tempo ele passou para fazer aquilo. Até justifica não ter tido capítulo na semana passada. Agora, me conta o que é que vocês acharam aqui nos comentários, as teorias de vocês, e também não se esqueçam de deixar o like aqui, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem as notificações, tá bom? Mil beijos para vocês, bom fim de semana, até o próximo vídeo. Tchau!